Fala galera, tudo beleza? Bom, hoje é dia 16 de fevereiro de 2025 e estarei começando hoje esta série aqui no YouTube, construindo o meu primeiro SaaS. A ideia é ser uma série talvez semanal, não sei qual vai ser a recorrência, mostrando para vocês o passo a passo da construção do meu primeiro SaaS. Eu sempre tive ideias de construir alguma coisa e gerar uma renda extra em cima disso. Então, agora está esse termo, né, do SaaS em alta. Antes era startup, antes era cria seu app, fiquei milionário, sei lá. Essa narrativa sempre é vendida para nós, programadores. E eu pensei em criar esse projeto primeiro para estudo. Então, o primeiro foco do projeto vai ser para estudo. O segundo foco é realmente desenvolver um produto do zero, ter um pouco dessa visão de negócio, desenvolver que eu não tenho. Então, não é como se eu fosse um expert em SaaS aqui, em construção de empresa e estaria ensinando para vocês. Eu estou aprendendo, estarei aprendendo durante a série, tá bom? Então, bom, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Renan Prado, eu tenho 28 anos, sou desenvolvedor, né, há 11 anos e front-end há 7. Teoricamente, eu sou front-end há 11 anos, eu comecei já nesta área. Porém, esses anos iniciais da minha carreira foram bem de improviso. Era uma época que não tinha web moderno, era bem HTML, CSS, PHP, jQuery, Ajax. Porém, eu não era tanto desenvolvedor. Eu participei de algumas empresas, fiz alguns trabalhos avulsos, que mexia até com programação, com web, mas não era desenvolvedor. Lá para 2018, que eu fui realmente ter contato com SPAs, né, com Vue, com Next, com esse tipo de web moderno, API, e esses conceitos mais modernos que nós encontramos hoje estudando sobre front-end. Por isso que eu coloquei aqui front-end mesmo há 7 anos. Eu sou de Barueri, São Paulo, curiosidade aí para vocês. E para não deixar um negócio muito técnico, vou compartilhar uma curiosidade para vocês da minha vida pessoal, que é o Toco Sax. Se vocês tacarem, inclusive, aí meu nome no YouTube /sax aí, provavelmente vocês vão encontrar alguma coisa minha até adolescente tocando aí, tocando no YouTube, né? Também como se eu fosse o saxofonista profissional, mas é uma curiosidade aí, né? E de tocar um instrumento. Beleza? Bom, vamos lá, vamos para a ideia do SaaS, né? Então, bom, já que nós vamos falar sobre SaaS, nós precisamos ter um problema a ser resolvido, né? Então, precisamos ter uma dor que nós vamos desenvolver uma ferramenta para sanar essa dor. E qual que vai ser a ideia que nós vamos, que eu vou desenvolver aqui e vocês acompanhando? A ideia é sanar uma dor de projetos que eu tive sempre em todos os projetos que eu participei. Então, não importa a empresa que eu participei, o tipo de projeto que eu participei, sempre foi um problema, que é a falta de uma fonte da verdade a respeito das regras de negócio / especificações técnicas. Então, o que aconteceu em todos os projetos que eu participei na minha vida, é que sempre tem um e-mail, sempre tem um Word, um Notion, sei lá, algum lugar, que vai ter mais ou menos as regras de negócios mais amplas, mais abertas, mais no topo, assim, do que a gente precisa fazer, mais o core mesmo. Só que as coisas mais específicas que a gente tem dentro de uma aplicação, que geralmente são coisas que nós vamos discutindo ao longo do projeto, nas reuniões, nas dailies, nas reuniões semanais com o cliente, e quando a gente encontra algum problema na aplicação, que são coisas mais pontuais, mais micro das regras de negócios, elas se perdem. Algumas ficam nos e-mails, outras ficam no Slack, outras ficam conversadas no chat no privado, e aí acaba conversando na daily, no Meet, e cada um leva na sua cabeça, na sua memória. Outras coisas ficam em documentos, o Word mesmo, que são colocadas. Outras ficam no Figma, nas conversas do Figma. Então, cada canto fica uma regra de negócio diferente. Então, a ideia do Notion primeiro, resolver esse problema de ter um lugar central para nós colocarmos as regras de negócio.
Segundo, além de ser um lugar central para colocar as regras de negócio, ter recursos focados para isso. Porque senão a gente simplesmente poderia eleger um Word, um Confluence como uma fonte da verdade e usar lá e acabou minha ferramenta. Então a ideia é não só ser um lugar para listar regras de negócio, mas ter ferramentas, por exemplo, para atribuir responsáveis, para ter versionamentos, né, levar conceitos como, por exemplo, branches e pull requests para regras de negócio. O GTM, o Google Tag Manager, ele usa alguma coisa nesse sentido. Tem a regra no caso da regra de negócio, tem a regra de negócio aqui, nós criamos um ambiente, um workspace, nós alteramos, adicionamos, excluímos regras de negócio e depois nós mandamos para aprovação. E aí nós vamos ter um diff, uma diferença. Isso aqui que foi alterado. Então nós vamos ter um histórico. E aí poderíamos ter dentro da ferramenta aqui um histórico de discussão da regra de negócio. Então essa regra de negócio 1.2.3 que é tal regra de negócio. Um carrinho de compras só pode ter no máximo 10 produtos. Essa é a regra de negócio. Vai ter toda a discussão. Não é 10 mais, é 20 produtos agora. Então vai ter um histórico lá. Tal dia, em tal reunião, foi decidido, foi requisitado pelo cliente tal para alterar de 10 para 20. Então vai ter um histórico, vai ter exatamente quando que foi alterado, quando que foi criado, por quem foram os envolvidos e esse tipo de coisa. Além da gente poder criar uma versão da regra de negócio para alguém seguir. Então, por exemplo, vamos criar uma regra de negócio chamado desenvolvimento. Nós passamos para o time de desenvolvimento, congelamos aquela regra de negócio, o pessoal pode mudar e continuar evoluindo o produto, mas nós vamos seguir essa versão. É a versão 1.0, por exemplo, da aplicação. Então, essas regras que nós vamos seguir e o pessoal vai mexendo lá e não altera essa versão que nós estamos mexendo aqui e seguindo. Que é um problema que eu também encontrei várias vezes trabalhando com programação, que nós estamos lá olhando o Figma, nós estamos olhando lá o Gira e nós fazemos a demanda e aí depois o QA vai apontar que teve um erro e aí você não lembra daquela regra de negócio e na verdade depois vocês descobrem que ela foi alterada no meio do caminho. Então, para evitar isso, a minha ideia é ter algum tipo de congelamento de versões. Então, trazer várias ferramentas desse tipo para nós trabalharmos melhor com as regras de negócio, com especificação técnica de um produto. Então, essa vai ser a regra e a ideia do Notion. Do Nodo. E como que eu quero fazer isso? Bom, eu pensei, eu dei uma estudada no mercado, eu vi que não existem ferramentas que resolvem exatamente isso, tem algumas coisas que podem ser usadas mas com todas essas ferramentas não existem. E algumas que se aproximam, elas são bem ruins a experiência de usuário. Então a ideia é trazer uma ferramenta moderna, simples e clean para isso. E não opinada, porque algumas ferramentas, por exemplo, são exatamente para construir um modelo de, por exemplo, BDD, né? Então você tem que seguir aquele modelo, né, de organização de projeto. Então eu não quis fazer isso. Então como que eu vou resolver isso? Com 4 conceitos principais. Depois nós vamos evoluir para outros conceitos que eu quero adicionar aqui, mas vamos trabalhar com 4 conceitos principais. O primeiro conceito é de organização. A organização, ela vai ser a conta, que vai ser paga, que vai ser o que o usuário ele vai pagar. Eu não pensei ainda exatamente no modelo de pagamento, de negócio, né, e fluxo de pagamento, esse tipo de coisa, mas eu penso em alguma coisa como nós vemos nas ferramentas por aí, como o Gira e etc., que vai ter um plano que vai ter a disponibilidade de X pessoas por plano e também uma quantidade de gigabytes aqui que você pode usar. Então, esse conceito vai ser de organização, vai ser empresa, o nome do projeto que as pessoas vão contratar, que vai poder ter tantas pessoas e X de espaço de
de armazenamento para nós colocarmos. O outro conceito que eu quero adicionar é de entidade e objetos, né? Ou objeto. Estou pensando no melhor termo. Peço a ajuda de vocês também, se vocês quiserem me ajudar. E qual que seria o conceito? É tudo que você tiver de entidade no seu projeto. Por exemplo, o usuário. Ou carrinho de compras. Ou produto. Ou qualquer outra coisa que você tenha de entidade que você possa se referir a ele, né? Então, você acaba criando. E aí você vai poder, nas regras de negócio, que são as rules, né, as regras de negócio, referenciar essa instância. Então, por exemplo, uma regra de negócio que é a gente referenciaria, né, o carrinho, que é a nossa entidade, o nosso objeto, pode ter ao máximo 10 produtos. Aqui, deixa eu diminuir aqui. Então seria essa a ideia. Então nós teríamos entidade, que no começo ela vai ser praticamente, né, no MVP, algo para ser referenciado, porém, posteriormente pretendo colocar atributos dentro dela. Então, uma entidade pode ter um nome, pode ter um valor, pode ter um status, alguma coisa, aí o usuário vai adicionando o que ele quiser. Então, no começo a gente vai deixar mais simples e depois nós vamos evoluindo. E aí isso pode ser referenciado dentro das regras de negócio, tá? E aí vai ter o nó, que é o que vai fazer não ser opinado a aplicação. Então, você quer organizar o seu projeto, as regras de negócio por páginas, por exemplo, página home, as regras de negócio, página de login, as regras de negócio, pode ir. Então, você coloca aqui, por exemplo, por páginas. Ou você quer organizar por épico e história. Vai lá, para dar um pouco mais de alinhado entre o Gira e o Nodle, cria por épico e história, então. Então, você cria lá um nó com o nome do épico, por exemplo, fluxo de pagamento. E dentro dele você coloca outros nós de história. Pode ser. Ou você cria uma página, como por exemplo home, e dentro dela você vai colocando as partes da página. Menu, ou dashboard, ou resumo. Então um nó ele pode ter outros nós dentro dele. Então dessa forma nós vamos deixar livre para o usuário decidir a arquitetura que ele quer seguir, né? Então ele pode seguir por páginas, por épico, por Event Storm, por sei lá o que, né? Então ele cria uma metodologia. Então o core do projeto vai ser o seguinte: nós vão poder conter nós dentro e nós vamos poder ter regras de negócio. Então a gente cria lá página home, sai adicionando as regras de negócio dessa página home. Ou épico, fluxo de pagamento, sai adicionando as regras de fluxo de pagamento. Preciso detalhar, cria um nó dentro do nó, dá o nome que você quiser e sai adicionando as regras de negócio dentro dele. Regras de negócio podem referenciar entidades ou objetos. Resumidamente esse é o core. Depois dá para nós evoluirmos isto, deixar as regras mais robustas. Uma coisa que eu vou fazer também é criar regras além dessas descritivas, criar no formato de given when then, né? Que é dado que, por exemplo, dado que o usuário ele está logado quando ele acessar o menu, então mostrar a foto do usuário logado, alguma coisa nesse sentido. Então eu vou fazer nesses dois formatos de regras por enquanto, que é uma linha descritiva ou no formato de given and then, né? Então, por enquanto vai ser isso, depois podemos evoluir para outros tipos de regras de negócio. Podemos evoluir o nó para ser mais complexo, as entidades também para serem mais complexas e terem entidades dentro delas também referenciadas. Podemos pensar, por exemplo, carrinho que tem itens, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas por enquanto o MVP vai ser isto. Nós vamos criar uma organização. A organização tem nós dentro. Os nós podem ter nós e regras dentro, e regras podem referenciar entidades. E as regras vão poder ter um histórico dentro dela. Esta vai ser a ideia que nós vamos desenvolver, né, ao longo do tempo.
a ideia de postar vídeo é criar talvez uma comunidade de pessoas acompanhando e conversando e dando ideias, criticando, vendo que eu tô cometendo um erro, por exemplo, e vocês me ajudarem, né? Se vocês quiserem, né? Ou acompanhando o projeto simplesmente por gostar de SaaS, eu faço isso. Eu saio procurando no YouTube, né? Pessoas construindo startups e SaaS, eu gosto de acompanhar o dia a dia. Então, este é o objetivo dos vídeos, né? E o que eu tenho até agora, além da concepção da ideia? Eu tenho o logo e eu tenho um pouco do Figma. O Figma é o processo que eu estou agora, nessa semana, fazendo. Então eu desenvolvi melhor a ideia. Estou criando mais ou menos uma ideia do que eu quero construir. Então a ideia do Node.js é algo clean e simples de desenvolver e não opinado. Então aqui tem uma ideia do menuzinho lateral que eu gosto para plataformas de ferramenta, ele aberto aqui. Alguma coisa no estado inicial para eu criar o primeiro nó. Isso aqui vai ser uma animação. Eu acabei de assistir essa semana um vídeo do Deschamps lá falando para adicionar suco para sua aplicação. Então tem umas animações que é os LUTs, né, que a gente usa arquivos JSON para fazer animação. E aí nós controlamos a velocidade e etc. Aí tem umas animações mais inline, assim, que é uma coisa bem minimalista que eu quero usar. Então aquela ali se não me engano, é esta aqui. Então, vou deixar um pouco mais lento, mas dá pra usar. Então, crie seu primeiro nó. Coisa de front-end, né? Essas firulinhas aí. Então, aí explicando que o nó pode ser uma página web, um endpoint de uma API ou um app com uma história, sei lá. Aqui, mais ou menos... Aqui é melhor. Um nó sendo visualizado, né? Então, temos aqui o nome do nó, os nós que tem dentro dele, os status, se está aprovado, se está em andamento, se foi negado, as pessoas envolvidas e as regras de negócio, que eu estou pensando em fazer nesse formato de card para nós podermos clicar e dentro dele acessar o histórico, né, do que foi alterado, o que foi discutido, as pessoas que estão envolvidas nessa regra de negócio e uma regra de negócio simples e uma regra de negócio no formato given when then, né? É resumidamente isso, eu ainda estou construindo. Por exemplo, tem esses botões aqui que eu odiei. Eu vou pensar melhor no botão. Preciso criar a página de criação de entidade, de criação de organização. Preciso criar algumas coisas ainda. E aí, qual que vai ser os próximos passos, né? O que eu penso como o próximo passo aqui, né? Deixa eu copiar um negocinho desse aqui. Por causa do tamanho. O que eu penso como próximos passos, né? Eu penso em, primeiro, terminar o Figma. Então, eu já tenho meio a ideia aqui desenvolvida, né, na minha cabeça do que eu preciso fazer. Então, terminar o Figma, todas as páginas. Depois disso, organizar o Trello, as versões, né, as releases, no caso, né, o que eu vou querer em cada release e os instants lá no GitHub. Eu vou depois organizar, eu vou construir os componentes. Então, vou criar os componentes lá no Storybook. Eu já vou falar de stacks, né? Eu não falei de stack ainda. Vou criar os componentes no Storybook. E depois que eu tiver criado os componentes, eu vou montar as páginas. E depois que eu montar as páginas com os componentes, aí eu vou modelar o banco de dados, eu vou criar os services, eu vou fazer o core do negócio fazer acontecer. Primeiro eu vou criar os componentes, vou deixar eles funcionais e depois eu vou aplicar as regras de negócio. E o que eu vou usar de stack, né? Falando um pouco de programação. Bom, a ideia dessa série não é ser muito técnica, vou acabar sendo um pouco, mas não é mostrar muito código, né? Falar tanto assim de coisa muito técnica, porque eu quero que pessoas não programadoras possam e consigam seguir essa série. Então, é óbvio que eu vou acabar sendo técnico, vou falar de tecnologia, vou mostrar um pouco de código também,
e decisões de arquitetura, esse tipo de coisa. Mas a ideia é ser um pouco linguagem mais aberta. Então, mas de stack, o que eu vou usar? Eu vou usar Next com TypeScript, vou fazer componentes e funções server-side, usar a API do Next e os actions do Next também, interno, que ele gera. Vou usar o Firebase com banco de dados. Por quê? Porque eu sou front-end e eu até sei fazer alguma coisa de back-end. Nós estudamos Nest, por exemplo, JS, eu já estudei, já fiz um curso sobre. Porém, eu sei que eu não sou back-end, eu não sou full stack, assim, eu não sou bom. Eu consigo fazer acontecer com segurança, com um token de JWT, alguma coisa nesse sentido. Mas eu sei que pessoas fazem melhor do que eu. Então a ideia é criar no Firebase mesmo, agora, o banco de dados, fazer a aplicação funcionar, depois que estiver rodando, e se rodar mesmo o projeto e for para frente, chamar pessoas que eu conheço, amigos, que são programadoras, que são back-ends, que vão poder não só fazer melhor, mas poder me orientar melhor de qual estrutura seguir, né, e o que fazer. Então, vou usar o Firebase porque ele cria um banco de dados, já cria uma API CRUD para mim, e coisas mais específicas que eu precisar de API, eu crio aqui dentro do Nest. Vou usar o Clerk para autenticação de usuário, então cadastro de usuário, fluxo de login, tudo vai ser no Clerk, que já vem pronto. Não faz sentido para mim também criar todo um sistema de login, sendo que eu estou testando e validando uma ideia. Vou usar o Tailwind, por enquanto, V4, lançou essa semana o V4, então eu vou testar ela, se rolar muito eu volto para V3 e segue fluxo. Radix para querer pegar componentes já com acessibilidade, né, já prontos. Os ícones que eu estou usando ali, inclusive, no Figma, é do Lucid Icons para criar uma consistência. Animação no Lufis, que eu mostrei para vocês a animação. O Zustand como gerenciamento de estado interno. Act Carry para fazer requisições da API e validação de carries, cache, esse tipo de coisa. Internacionalização, eu vou criar na mão. Como estou usando o Next, existem ferramentas, mas eu não gosto das ferramentas que eu já testei do Next. Como eu quero fazer um negócio server-side, não tem muito segredo. É só ter os arquivos lá de internacionalização. Dependendo da rota, puxar o arquivo JSON lá, pegar os dados e mandar por prop para o componente. Então isso fica server-side, fica simples e não preciso colocar mais uma biblioteca ali dentro. O Storybook para documentação dos componentes e construção dos componentes e teste para testar. Então esse aqui vai ser o core, né? Existem outras ferramentas mais secundárias, mas esse aqui vai ser o core da aplicação, tá bom? Então é isto. Esse é o vídeo provavelmente dessa semana. Eu creio que eu vou criar vídeos semanais. Essa é a ideia do Nodal. Então agora eu vou seguir com esses passos que eu falei para vocês de terminar o Figma. Eu vou começar a fazer isso agora depois que eu terminar de gravar esse vídeo. Depois eu vou montar o Trello ali, as tarefinhas do que eu posso fazer, criar as releases e os instants, criar os componentes, montar as páginas e provavelmente semana que vem, se tudo der certo, vamos começar a falar de banco de dados e services, esse tipo de coisa. Esta é a minha meta. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado aí da ideia, que vocês participem também e acompanhem essa série. Até mais, tô cansado, meu Deus. Gravar vídeo e falar cansa. Beleza? É isso. Até semana que vem. Tamo junto. E boa semana pra vocês.